Olá, pessoal, sejam bem-vindos à aula de História. Nós vamos apenas continuar o assunto sobre Revolução Russa. Hoje nós vamos passear pelo governo de Lenin, pelo governo de Stalin, falar sobre a Guerra Civil Russa, falar sobre esse Exército Vermelho contra o Exército Branco, como que isso se configurou em um país em que já vivia marcado pela entrada na Primeira Guerra Mundial e pela Revolução, tanto de fevereiro como a Revolução em outubro, falar sobre planos econômicos, a NEP, criada por Lenin, os planos quinquenais de Stalin. Então, nós vamos finalizar esse assunto, que é um pouco extenso, mas vamos conseguir nos aprofundar em todos esses detalhes desse processo revolucionário. Sobre Lenin, nós temos aqui que destacar alguns pontos. Lenin, que lidera a Revolução de Outubro, lidera os bolcheviques, ele de fato vai concretizar o socialismo na Rússia. Então, socialismo, comunismo chega à Rússia principalmente pelas mãos de Lenin. Ele que vai retirar a Rússia da guerra, e aí nós temos um tratado que vai ser assinado com a Alemanha, muito importante, que é o tratado chamado Brest-Litovsk. Esse tratado fazia com que a Rússia cedesse territórios para a Alemanha, que era necessário para que ela pudesse sair da guerra. Isso ainda foi discutido. Algumas pessoas, alguns membros bolcheviques chegaram a cogitar a possibilidade da Rússia permanecer na guerra, porque seria uma oportunidade de expandir o comunismo, de se aproveitar dessa guerra e influenciar outros países a aderir ao comunismo. E Lenin disse que não, porque essa guerra é uma guerra imperialista, que não atendia aos anseios do comunismo. Então, de fato, a Rússia sai da guerra em 1917, e depois Lenin vai enfrentar um outro problema, que é a Guerra Civil. As pessoas que fizeram parte dos mencheviques, os antigos generais, porque veja bem, prestem atenção, o processo revolucionário da Rússia ele começa de baixo para cima. Então, quem vai se opor contra o governo czarista são os camponeses, são os agricultores, é a classe baixa. Então, são os pobres, é a população de forma geral. Alguns soldados, alguns generais ainda estavam querendo o retorno daquele antigo regime czarista, e aí nós tínhamos o apoio também de países da Tríplice Entente, como a Inglaterra e a França, que acabaram ajudando durante a Guerra Civil. Apesar do pouco tempo e de um contexto que ainda significa o princípio do comunismo, de fato, Lenin conseguiu tomar algumas medidas muito decisivas, como, por exemplo, confiscar terras da antiga família real, a família de Nicolau II, dos czaristas. Ele confiscou essas terras, que não eram poucas. Nicolau II possuía uma imensidão territorial. Quase toda a Rússia pertencia à família do czar. E também tomou porções de terra da igreja. Ele concretiza a reforma agrária, ele vai nacionalizar setores da economia. De uma forma geral, ele nacionalizou todas as empresas, inclusive empresas estrangeiras. Então, alguns investimentos estrangeiros foram fracassados na Rússia nessa época, porque quando ela de fato se transformou em um Estado comunista, todas essas propriedades, todas essas empresas fizeram parte, na verdade, eram de posse do país, eram de posse do Estado socialista, tá? E nesse contexto desenvolve-se aí o que nós chamamos de guerra civil, que é o que eu falei para vocês, é o Exército Vermelho de Lenin representando o comunismo, os bolcheviques, que vai ser liderado por Trotsky, o grande amigo de Lenin, companheiro dessa revolução, contra o Exército Branco, que fazia parte do Exército Branco os antigos mencheviques, como eu disse para vocês, os antigos generais, os soldados, de uma forma geral, ficaram ali de baixa patente, ficaram do lado dos bolcheviques, mas aqueles generais que ainda tinham alguma ligação com Nicolau II, e também reforços que vieram da Inglaterra e da França. Então formou-se aí um grupo chamado de Exército Branco. E nessa disputa acaba vencendo o Exército Vermelho,
Lenin vence mais uma vez na Rússia. Em 1921 é que temos a conclusão de fato, o fim dessa guerra civil, mas isso foi muito doloroso para a Rússia, isso foi muito sacrificante para a Rússia. Por que a guerra civil foi tão dolorosa para ter o seu desfecho positivo para o lado dos comunistas russos? Por que foi tão sofrido? Por que os russos pagaram muito caro por essa guerra civil? Primeiro, veja bem, a Rússia tinha acabado de sair de situações de conflitos muito recentes. Nós tínhamos aí a Primeira Guerra Mundial, ainda as consequências dessa guerra. Nós tínhamos a Revolução, que tinha acabado de acontecer. Então, nós tínhamos já uma fragilidade social instaurada na Rússia desde há muito tempo. Não existia estabilidade, existia uma instabilidade, uma fragilidade muito grande. E o segundo ponto é que, por conta dessa guerra interna, Lenin teve que adotar uma medida chamada de comunismo de guerra. O que era isso? Todos os setores da economia, eles estariam voltados para custear essa guerra. Isso significava na prática que esse agricultor, esse camponês que estava se matando de trabalhar nos campos, produzindo alimentos, tudo isso ia ter um fim, que era custear essa guerra, que era custear o Exército Vermelho. Então, alimentação para esse exército e estrutura, e armas e munição. Os alimentos seriam levados para teria esse fim, não é? De alimentar esse exército, de não deixar faltar nada e ao mesmo tempo de vender e poder estruturar esses soldados da melhor forma possível para que eles vencessem essa guerra, e de fato acontece. Essa guerra civil traz a vitória novamente para Lenin. Mas isso foi muito sofrido e foi muito violento. Então o discurso de Lenin era: se for preciso matar pessoas, retirar o que os camponeses entendiam que era o seu direito, mas retirar isso momentaneamente para um bem coletivo que viria no futuro, que assim fosse preciso. Então houve muita repressão, houve violência, muitos camponeses quiseram se recusar ou fazer corpo mole para não produzir tanto, e eles foram violentamente tratados, inclusive muitos morreram nesse período por conta dessa guerra civil. Rússia estava arrasada sem dúvida nenhuma, até porque é uma consequência de todo esse processo, desde 1914, quando a Rússia entra na Primeira Guerra, sobretudo no pós-guerra civil. Então a economia estava arrasada, a sociedade extremamente fragilizada, e Lenin traz essa proposta da NEP, que significa Nova Política Econômica. Na prática seria o quê? Na prática, Lenin mesclava ações de cunho capitalista com ações de cunho comunista. Então houve, de certa forma, uma abertura econômica. Por exemplo, para a entrada de capital estrangeiro. Houve uma movimentação na indústria russa. E, é claro, houve um investimento na agricultura. A NEP também vai priorizar a agricultura, o setor agrícola, que movimentava muito a economia russa desde sempre, não é? Já que a Rússia não tinha se transformado de fato em uma potência industrial, nós sabemos disso. Ele consegue ganhar novamente a simpatia da população, não por completo, por conta dos traumas que ficaram durante o que foi violento na Guerra Civil, a gente sabe disso, mas ele conseguiu chegar a essa população novamente, aos camponeses, para que eles pudessem trabalhar de forma mais digna na terra. E aí isso vai, de certa forma, recuperando sim a economia do país, até que ele consegue estabelecer essa economia e consegue lidar com esse comunismo de uma forma mais tranquila. Nesse contexto de fim da Guerra Civil, nós temos também o surgimento da famosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que acontece em 1922. E uma observação: 1922 é fundada oficialmente a União Soviética, e em 1922, aqui no Brasil, criava-se o Partido Comunista. Coincidência, na verdade.
Então vamos lá, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela visava um conglomerado de repúblicas, de países que estivessem alinhados politicamente e economicamente, ou seja, fossem socialistas, e aí nós temos alguns países que sofreram diretamente a interferência e a influência comunista da Rússia e principalmente regiões em que o Exército Vermelho lutou e venceu. E desde então, a União Soviética só se fortalecia, porque a Rússia, enquanto primeiro país comunista, e a partir da NEP, dessa nova política econômica, se fortalecia cada vez mais. Era um país que estava com uma economia já estável e concentrando em si cada vez mais riquezas para poder, no futuro, ter como se defender de possíveis rivalidades com países capitalistas, e é isso que acontece durante a Guerra Fria, não é? Então nós vamos ver o desenvolver dessa história lá depois da Segunda Guerra Mundial, ainda na Segunda Guerra Mundial, aliás, porque Stalin entra na Segunda Guerra Mundial liderando a Rússia, mas principalmente nós vamos ver a ação da República, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas no contexto da Guerra Fria. Em 1924, Lenin morre de causas naturais até que se prove o contrário, embora haja aí teorias da conspiração que coloquem dúvidas em relação à morte de Lenin, achando que poderia sim ter acontecido um assassinato a mando de Stalin, por exemplo, mas oficialmente nós trabalhamos com a morte por causa natural de Lenin e nós temos, consequentemente, a disputa de poder por Stalin e Trotsky, que eram os dois companheiros, os dois conselheiros, os amigos e companheiros de revolução de Lenin, aquelas pessoas que levantaram a bandeira do comunismo, porém, elas divergiam ideologicamente. Por quê, professor? Porque enquanto Lenin acreditava que era preciso fortalecer o comunismo, ele trabalhava com essa ideia de comunismo em um país só, de fortalecer esse comunismo na Rússia, se estabelecer, se fortificar e só depois disso pensar na possibilidade de expandir o comunismo para o mundo todo. Do outro lado, Trotsky era mais ousado e acreditava que esse comunismo precisava se expandir de qualquer forma, que essa era uma condição urgente. E essa divergência vai fazer com que eles disputem o poder, e Stalin já havia adquirido cargos de muita confiança, estrategicamente, acredito eu, que já pensando nesse futuro de substituir Lenin, ele vai acumulando cargos de muito poder dentro do Estado comunista e principalmente vai adquirindo muitos aliados, pessoas que o apoiariam, né, nessa ascensão política. E aí eles acabam colocando isso como uma divergência crucial, embora eles pudessem conviver com essa diferença de pensamentos, mas isso é colocado de uma forma crucial para dividir, e ele acaba caçando Trotsky para que ele possa, de fato, assumir o poder na Rússia. Trotsky é obrigado a ser exilado, ele sai da Rússia e se refugia, inclusive, no México. Trotsky tem uma participação muito ativa nesse processo revolucionário, entre outras coisas, entre essa proximidade dele com Lenin, inclusive muitos diziam que Lenin já tinha falado que queria que Trotsky o substituísse se fosse o caso, então realmente existia uma afinidade muito grande entre ele e Lenin. Trotsky foi aquele que liderou o Exército Vermelho, que saiu vencedor no final da Guerra Civil Russa. Então era uma personalidade muito marcante na Rússia, tanto que quando Trotsky ele é expulso, ele sai da Rússia, o objetivo claro de Stalin é que não era bom que ele o assassinasse lá na Rússia, porque isso poderia gerar uma comoção nacional, as pessoas poderiam se revoltar contra Stalin e aí ocorrer uma outra guerra civil, e não era isso que ele queria. Então ele tentou afastar Trotsky da Rússia justamente para que ele pudesse o assassinar sem mesmo os russos terem notícia disso. E a família de Trotsky ela é praticamente extinta, exterminada por Stalin, porque ele vai matando um a um.
e Trotsky consegue sobreviver até 1940, refugiado no México, é muito bem recebido no México pelos artistas, pelos intelectuais. Como eu falei, havia sido fundado um partido comunista no México, as ideias marxistas estavam muito fervorosas nesse contexto e nesse local, entre os artistas principalmente, Frida Kahlo, a famosa pintora Frida Kahlo, e seu esposo Diego Rivera, que na época era bem mais conhecida do que Frida. Na verdade, Diego Rivera era uma personalidade artística muito importante do México, muito conhecida. E eles recebem, esse casal recebe Trotsky e sua esposa no México. Inclusive, Diego Rivera os hospeda na sua casa. Diego tinha uma outra casa, que é a famosa Casa Azul, lá do México, muito visitada hoje pelos turistas, porque é conhecida como a casa de Frida Kahlo. E ele oferece para o casal, inclusive acontece um desentendimento entre eles, porque Trotsky se envolve com Frida Kahlo. Mas isso é uma outra história. E ele consegue se manter vivo até 1940, quando é assassinado de forma muito violenta a mando de Stalin. Ou seja, Stalin não desistiu de exterminar o seu inimigo. Por que isso era crucial na cabeça de Stalin? Porque ele tinha medo de Trotsky voltar para a Rússia e tomar o poder dele. Por fim, Stalin e o stalinismo. Stalin vai governar a Rússia desde 1924, com a morte de Lenin, até 1953. Então vejam que ele tem muito tempo como líder autoritário desse país, na verdade da União Soviética, diga-se de passagem. Então ele consegue muita coisa nesse meio termo. Ele consegue, inclusive, transformar a Rússia em uma das maiores potências do mundo. E nós vamos ver direitinho isso lá na Guerra Fria, pós-Segunda Guerra Mundial, porque a Rússia vai disputar diretamente com os Estados Unidos. Trazendo uma disputa de força, trazendo uma disputa de quem tinha mais em relação à força bélica, em relação à ciência, a desenvolvimento, à indústria, etc. Vamos ver essa história depois. Então ele consegue transformar a Rússia já em uma potência em 1940, mas para isso ele vai seguir, de certa forma, uma linha de pensamento de Lenin, mas criar um outro plano, que são os chamados planos quinquenais do Stalin, que vão priorizar o desenvolvimento econômico do país, lançando mão da industrialização, tá? Então, vai haver essa coletivização, a gente sabe disso, dos bens de consumo, isso é padrão do Estado comunista, mas vão lançar mão também da industrialização. Então, ele termina de industrializar a Rússia e vai se beneficiar disso. Basicamente, os planos quinquenais de Stalin, eles tinham 3 objetivos. Primeiro, recuperar o atraso industrial da Rússia, tornar a Rússia, de fato, um país industrial e uma potência, tornar esse país, obviamente, autossuficiente e, por último, fixar, fortalecer a ideologia comunista de fato. E nós temos uma planificação, uma economia planificada, que é Stalin ter esse controle, o controle estatal de toda a economia do país, seja ela na área da agricultura, seja ela na área industrial. E veja bem, a NEP, dentro da nova política de Stalin, nova política econômica, vocês devem observar que existe um investimento na agricultura maior do que nos planos quinquenais. Nos planos quinquenais de Stalin, a industrialização, a indústria, na verdade, estava se sobrepondo à agricultura. E é isso que vai levar, que vai forçar a Rússia a estar entre uma das grandes potências do mundo. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Nós ainda vamos ter que recorrer a esse assunto sempre, quando falarmos de Segunda Guerra Mundial, quando falarmos de Guerra Fria. É preciso que a gente possa recorrer a esse conteúdo que foi dado a vocês, até porque tudo está muito costurado. Mas eu espero que a gente tenha conseguido se aprofundar a respeito desse contexto de Revolução Russa.